Olá, muito boa tarde. Frederico Ozanam é o fundador da Sociedade de São Vicente de Paulo. Nasceu há 200 anos, em Itália, e rapidamente contagiou um número crescente de pessoas que se associaram para ajudar quem precisa. Em Portugal, estes grupos estão presentes em todo o território nacional e são, em muitas ocasiões, a primeira ajuda de quem não tem recursos para viver com dignidade. Fernando Reis e José Martins pertencem à Direção Nacional da Sociedade de São Vicente de Paulo e são hoje convidados do programa Eclésia. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. O contexto do encerramento dos 200 anos de nascimento de São Vicente de Paulo, que a Sociedade de São Vicente de Paulo assinala no próximo domingo, creio eu, motivam que nos próximos minutos nós falemos de Frederico Ozanam. E Fernando Reis dirige este boletim, o Boletim Português da Sociedade de São Vicente de Paulo. É também presidente honorário desta Sociedade de São Vicente de Paulo. Tem estudado Frederico Ozanam e vai-se cada vez mais impressionando com o seu percurso de vida, com aquilo que ele nos deixou? Sem dúvida. E é pena que ele seja ainda tão desconhecido da maioria do catolicismo em geral. Portanto, este programa é até um meio eficaz e prático de pelo menos o dar a conhecer um pouco mais. Uhum. Quem foi Frederico Ozanam? De que forma é que o seu percurso de vida marcou definitivamente as ações de solidariedade? Curiosamente, quer dizer, ele era filho de um médico, José Antoine, e de Maria. Ambos católicos praticantes. O próprio pai, como médico, exercia não só a medicina, como tratando de pessoas, quer dizer, de certos bens, mas também com um aspecto caridoso. Tratava com a mesma caridade e com o mesmo amor os mais pobres da sua época. A mãe era também já uma senhora muito, quer dizer, atraída pela pobreza e ajuda. Esse ambiente em que o Ozanam viveu proporcionou-lhe realmente essa ideia de também ser, no futuro, digamos, um elemento de aproximação com os mais pobres e os mais infelizes. Isto apesar de um percurso académico que ele fez. Apesar do percurso académico. Ele, aliás, veio da Itália para Lyon para fazer o curso secundário. Fez o curso secundário em Lyon. Aliás, e curiosamente, ele com 17 anos já falava 4 línguas. Falava o grego, o italiano, o alemão e eu era muito que de momento não o francês, mas depois ainda foi além disso e ainda estudou o hebraico e o sânscrito. Uhum. E essa atenção a quem passava necessidades permaneceu? Permaneceu, já estava, posso dizer que estava no sangue. Uhum. Já vinha da família. E foi... Ele viveu num tempo em que a Igreja era muito combatida a nível da sociedade francesa. E ele vivia amargurado com essa cisão que existia. Ele dizia que vivia amargurado porque havia uma cisão entre a França e a Igreja, entre a juventude e a religião, e entre a ciência e a fé. E ele gostaria que, no futuro, conseguisse irmandar todos os homens no sentido de conviverem uns com os outros o melhor que pudessem, e inclusivamente chegar ao ponto de dizer que gostaria de ver a fé e a ciência como irmãs e de mãos dadas. Uhum. Já chegaremos à ocasião em que ele decide fundar a Sociedade de São Vicente de Paulo. Antes, José Martins, perguntava-lhe, este percurso de vida, aparentemente erudito, de que forma é que vai permanecendo como referência para quem hoje, no terreno, procura dar continuidade a este projeto de ajuda? Fica surpreendido e com aquela vontade de conhecer ainda mais, tentar imitá-lo, portanto, porque ela era uma vida tão rica que deixava, portanto, perplexo qualquer pessoa que se debruçava sobre a coisa. De maneira que, e aí nós vimos, portanto, que o Ozanam se diversificou, portanto, na política, no social, foi um testemunho do Evangelho e principalmente aí é que ele mostrou exatamente aos seus colegas de estudo, ainda como estudante da Sorbonne,
que na realidade ser católico não era só dizer que era católico, e então eles puseram em prática as obras de caridade. E isto aqui temos que agradecer também, portanto, à Rosália Randiou, que o encaminhou exatamente em França para chegar com mais facilidade e aonde era mais necessário, portanto, aos pobres. E isto, apesar, lá está, de frequentar as universidades, o mundo académico e a erudição da altura, a atenção a quem mais precisava permaneceu sempre. Permaneceu sempre e fez disso uma bandeira e deixou perplexos muitos colegas de faculdade e de trabalho. Talvez passassem, enfim, noutros projetos para Ozanam. Sim, aliás, o Ozanam, ele, com a sua intelectualidade tão forte, talvez o vissem mais dedicado, portanto, às letras e desprezando um bocadinho a vertente social. Mas nele vivia exatamente o social. E vivia o querer fazer bem, portanto, a quem necessitava. Podemos dizer que ele será o precursor da doutrina social da Igreja, que nos aponta exatamente para esse campo. Sr. Fernando Reis, em que contexto é que surge a fundação da Sociedade de São Vicente de Paulo? Curiosamente, como disse, naquela altura o ataque à Igreja era geral e eles fundaram naquela altura, ele e os amigos, colegas da faculdade, fundaram chamadas conferências apologéticas ou conferências de História da Notre Dame, que eram conferências que serviam para divulgar o que era verdadeiramente a Igreja, o que era o Papado, e já se vê chegar a determinada altura que ele, mesmo na Sorbonne, teve um professor que a dada altura combateu as ideias dele e dos colegas que defendiam as ideias a nível da Igreja, dizendo que o papado era uma coisa que não tinha valor nenhum e que mais cedo ou mais tarde a Igreja desapareceria da superfície do mundo, coisas nesse género. Ele, de acordo com um colega dele de nome Lallier, fizeram um protesto contra a atitude do professor. Protesto esse que foi lido em plena aula, o que resultou que esse protesto deu origem a que o próprio professor esboçasse uma retratação daquilo que tinha dito. A partir daí, quer dizer, as críticas eram: vocês falam muito sobre a Igreja, falam muito sobre a fé, mas onde estão as obras da vossa fé? E aí lançou uma frase célebre que é bem em todo lado: vamos aos pobres. E foi nesse aspecto de vamos aos pobres que nasceu a primeira conferência de caridade, em substituição das tais conferências apologéticas e das conferências de história. A conferência de caridade foi fundada por Ozanam e por mais 6 companheiros, lá são 7 ao todo. Eram 5 deles formados em medicina, um formado em direito, e o mais velho de todos, que era o Emmanuel Bailly, era formado em filosofia e era o jornalista da Tribuna Católica. Portanto, foi este grupo que a quem ele Ozanam atribuiu a presidência, ao Emmanuel Bailly, por ser o mais velho. Daí em diante, então, como disse José Martins, apareceu alguém de importantíssimo lugar no trabalho que eles iam executar, foi a irmã Rosália Randiou. A irmã Rosália Randiou, que já trabalhava junto dos pobres de uma zona pobre de Paris, foi para eles o bordão, vá lá, a estrela orientadora que os ensinou como se devia visitar, aonde é que estavam essas pessoas necessitadas, como elas poderiam ser visitadas, o que teriam que fazer, o que poderiam dar e o amor que era preciso que transmitissem a essas pessoas. Esse papel foi importantíssimo na caminhada dessa conferência de caridade, que mais tarde se transformou na tal conferência de São Vicente de Paulo. Aliás, isto foi em 1833 e se deu em 1834 por sugestão de Léon Prévost. Ele sugeriu que dessem o patrocínio da conferência a São Vicente de Paulo. Aí nasceu a primeira conferência de São Vicente de Paulo. O desenvolvimento foi rápido começou-se a desenvolver. Ele tinha uma frase célebre, que era dele: gostaria de abraçar o mundo numa rede de caridade.
Mas ele dizia, antes de abraçar o mundo, eu gostaria de abraçar a França. Mas a França é muito grande e nós somos poucos. Então vamos apanhar um punhado dos mais pobres e vamos tratar deles primeiro. E depois se existirá naturalmente, sequencialmente, a França e o resto do mundo. O facto é que a coisa realizou-se mesmo. E o mundo hoje, a Sociedade São Vicente de Paulo está implantada no mundo em 148 países. Portanto, aquela história de dizer que gostaria de abraçar o mundo numa realidade, é hoje uma realidade. Em Portugal, quando é que chegaram as conferências de São Vicente de Paulo? Chegaram em 1859, com a criação da primeira conferência, a Conferência de São Luís, que reunia, portanto, no Hospital de São Luís, portanto, no Bairro Alto, e mais tarde trabalhou, portanto, na Igreja de São Domingos da Baixa, e, por incrível que pareça, essa conferência hoje não existe. E tem sido uma preocupação e um gosto muito grande reativá-la, porque é um marco importante na sociedade de São Vicente de Paulo. Está presente, as conferências estão presentes em todas as dioceses, em todo o país? Em todas as dioceses, portanto temos 21 conselhos centrais, correspondente a cada diocese, temos cerca de 55 conselhos de zona, que antigamente chamávamos conselhos particulares, temos cerca de 800 e não chega às mais ou menos 900 conferências, e temos cerca de 11 mil vicentinos, portanto, em Portugal. Esta longa história, Sr. Fernando Reis, faz com que neste domingo, dia 27, não é? O que é que está a celebrar, para além dos 200 anos do nascimento de São Vicente, de Ozanam, Frederico Ozanam, há também toda esta história que se assinala? Sim, como disse, são os 200 anos do nascimento, os 180 anos da fundação da primeira conferência. Ele tinha 20 anos de idade quando fundou a primeira conferência, os 160 anos da morte dele. E para além disso, como já também a gente disse, o Dia Nacional da Sociedade São Vicente de Paulo, que deveria ser a 31 de outubro, visto que foi a data em que a sociedade foi fundada em Portugal. Mas como o dia 31 de outubro é um dia móvel, estabeleceu-se oficialmente que seria o domingo mais próximo do dia 31 de outubro. Neste ano, portanto, será o dia 27 de outubro. O Sr. Fernando Reis é Presidente Honorário da Sociedade São Vicente de Paulo em Portugal. Acredito que a história da presença, do trabalho da Sociedade de São Vicente de Paulo tem-na completamente, enfim, faz parte da sua vida também, acredito. Faz parte da minha. 48 anos. 48 anos de voluntariado, uma parte dela muito ativa, quando estive realmente no terreno, mas a partir de certa altura deixei menos de estar no terreno para passar para estar na parte de dirigente da sociedade e acompanhei ao longo de vários anos, como vice-presidente adjunto do Conselho Nacional, vários presidentes nacionais. Um ainda está vivo, dois já faleceram, mas sempre os acompanhei. Várias vezes fui proposto para presidente e nunca aceitei. Agora é presidente honorário. Exatamente, com muito mérito. Por um trabalho, por um percurso de vida voltado para totalmente a sociedade de São Vicente de Paulo. Mesmo quando trabalhava, ainda não estava reformado, quando reformado tinha mais tempo para isso, mas mesmo quando trabalhava tinha tempo para tudo. As conferências de São Vicente de Paulo, assim se denominam os grupos de... Sim, genericamente. Conferências vicentinas. Exatamente, conferências vicentinas. Trabalham, acredito, muitas vezes no escondimento, por pessoas, enfim, anónimas que ajudam quem precisa? Fundamentalmente é no anonimato, nunca se faz, portanto, alarde daquilo que se pratica. E tenta-se usar este princípio que é a visita domiciliária e procurar aquela pobreza envergonhada, aquela pobreza que vive no vão de escada. Pronto, é na proximidade que se descobre quem é pobre, quem tem necessidade, e aí é que se atua. E que não é muitas vezes pelo aspecto, porque quem realmente tem necessidade até tem um aspecto limpo, um aspecto sóbrio, mas ele tem muitas necessidades, quer económicas, quer a nível de géneros alimentares. E outra coisa que tem muita carência, que é de alguém que fale com eles, portanto, a solidão. E hoje as conferências têm um papel importantíssimo a visitar pessoas que não, carecendo, portanto, da ajuda económica, carecem exatamente da ajuda pessoal, da comunicação, de os ouvir e
isso é o dia-a-dia, portanto, de muitos vicentinos. As conferências vicentinas vão estando presentes junto a cada paróquia normalmente? Sim, infelizmente. É a rede paroquial que... Infelizmente nem todas as paróquias têm uma conferência, mas outras... Desejariam que tivessem? Desejariam que tivessem. E era necessário, na vossa opinião? Muito necessário. Aliás, o vicentino, como tradicionalmente se diz, vai a todas, quer dizer, ele na paróquia, portanto, é ministro extraordinário da Eucaristia, pertence, portanto, a outros movimentos, mas faz uma vida, portanto, muito completa dentro da paróquia. E onde se encontram recursos para que essas ajudas sejam possíveis? Os recursos vêm pura e simplesmente, portanto, de peditórios que se fazem à porta das igrejas, e temos que aqui evidenciar um bocadinho, nem todas as paróquias o padre, portanto, dá muito agrimão para fazer esse peditório, mas de modo geral em todas as paróquias faz peditório. Vem, portanto, dos subscritores que são, enfim, angariados pelos próprios vicentinos e fundamentalmente é isto, subscritores. E vão tendo recursos para ajudar quem precisa? Vamos tendo recursos para ajudar nos casos mais gritantes. Não temos capacidade para grandes ajudas que agora se fazem sentir, mas vamos naqueles casos mais gritantes, vamos tendo, portanto, alguma possibilidade. Sr. Fernando Reis, há uns anos atrás, ou de há uns anos atrás, a esta parte, foi-se acentuando a necessidade da existência de conferências vicentinas em Portugal? Sem dúvida. A pena é que realmente a adesão não seja tão fácil como à primeira vista parece, porque há uma multiplicidade grande de organizações neste momento, incluindo a Cáritas, não é? Então, temos que focar nesse aspecto, com quem temos relações, quer dizer, muito amigáveis e muito de junção. Só faz sentido que esses projetos sejam desenvolvidos em conjunto, sem dúvida. Não é? Tem que ser com uma agregação de todas as obras, todos que trabalham para o mesmo fim, depois que se unam no sentido de trabalharem melhor, mais e melhor. Portanto, há uma necessidade urgente cada vez mais, e temos que também aqui referir, eu acho que é de justiça, referir o Banco Alimentar contra a Fome, que tem sido, sem dúvida, um grande suporte de todo o trabalho vicentino na área da visita. Porque uma das grandes características da Sociedade São Vicente de Paulo é a chamada visita domiciliária. Nós não esperamos que as pessoas venham até nós. Somos nós que vamos visitar as pessoas no seu habitat. E vemos como elas vivem, as necessidades que têm, a premência destas necessidades, e é nesse aspecto que a visita domiciliária é um símbolo para a Sociedade de São Vicente de Paulo. E eu, felizmente, vou observando também isso no ambiente familiar dos meus pais, como isso acontece de facto. E eu só queria aqui referenciar, porque é digno disso, a família vicentina neste momento está a trabalhar muito em colaboração, quer dizer, temos feito, e vamos no 9º encontro da família vicentina que se tem realizado em Fátima, e de ano para ano há sempre uma adesão. E o nosso estar é em família. Aprendemos com eles aprendem connosco, e há uma partilha muito grande. Falando em família vicentina, falamos das irmãs? Falamos nos 8 ramos da família, portanto, as Filhas da Caridade, Congregação da Missão, Associação da Medalha Milagrosa, colaboradores da Missão, as Damas da Caridade e a Juventude Mariana Vicentina. Portanto, vários grupos que se inspiram em São Vicente de Paulo. Todos eles, aliás, o nosso inspirador primeiro é São Vicente de Paulo, e o nosso fundador bebeu exatamente dele. E pronto, e tentamos fazer, portanto, ter uma presença, não é, portanto, todos os meses fazemos uma reunião, e a família vicentina é uma realidade. No contexto atual, onde as ajudas são cada vez mais necessárias, que metodologia interessa desenvolver de trabalho na cidade de São Vicente de Paulo para que se chegue a quem precisa? Normalmente por pessoas vizinhas que dizem que o A ou o B tem determinadas dificuldades, através das paróquias, que é importante. As paróquias sabem muito bem. Uma metodologia com quase 200 anos continua a ser a mais indicada? A mais indicada, sem dúvida nenhuma, que é a metodologia da presença. E a presença é muito importante. É que a outra pessoa saiba
que há alguém que a atende, que a reconhece como outro ser humano, não de cima para baixo, mas no aspecto da igualdade. Isso é importante porque dá uma maior aproximação e, aliás, o amor é muito importante. É uma palavra que há pouco impregna, mas na realidade o amor é muito importante em todas as ações que movimentam qualquer obra de caridade. Nesta celebração dos 200 anos de nascimento de Frederico Ozanam, e no momento celebrativo mais abrangente, algum desafio que gostariam que fosse ultrapassado para que, de facto, as sociedades chegassem a um número maior de paróquias? Há algum obstáculo que está a impedir que isso aconteça? Olha, eu gostaria que realmente, tal como dizia Ozanam, e como papas disseram, vários deles, que gostariam que em cada paróquia houvesse uma conferência de São Vicente de Paulo. Mas isso está dependente muito dos parcos. E com a criação dos centros sociais paroquiais, muitas vezes eles sentem que a conferência de São Vicente de Paulo seria quase que desnecessária perante a existência de um centro social paroquial. Creio que a dificuldade é essa. Para mim é. Mas serão isto não quer dizer que há paróquias, e eu falo da minha, que é de Benfica, que há paróquias em que as conferências existem e trabalham em íntima ligação com o centro social paroquial. Eu acho que estas comemorações, em que vai estar exatamente presente a presidir o Bispo Dom Joaquim Mendes, ele talvez traga, portanto, alguma mensagem que possa, portanto, influenciar as paróquias, no sentido de naquelas onde ainda não há uma conferência, ela possa ser constituída, não é? Será exatamente uma forma. Esperemos que assim aconteça neste momento celebrativo. Muito obrigado por terem estado neste programa, onde quisemos apresentar o trabalho da Sociedade de São Vicente de Paulo, que atendem às necessidades de quem precisa, garantindo a alimentação e o abrigo a muitos cidadãos. Votos de bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.